Capítulo 51. Além da metafísica, eu sou. 7 de fevereiro de 1964. Boa noite. A maioria dos nossos alunos está passando por um momento difícil, fazendo a mudança da metafísica para o misticismo. Alguns nem sequer perceberam que há uma diferença, que eles têm que morrer de sua metafísica para nascer na realização de sua verdadeira identidade. E aqui está uma questão que nos ajuda muito a começar com este assunto. Uma pergunta. No meu entendimento, é que a mente é um instrumento humano. Pode ser usado para o bem ou para o mal. Aqui está uma citação dos seus escritos. Eu estou por trás da mente, e eu posso pensar pensamentos através da mente. Ou eu posso silenciar a mente. Agora, quem ou o que é esse eu nesta declaração? A resposta. Deve ficar claro que não pode ser Deus, porque você deve entender que Deus não pode pensar. Deus não pode começar nada e Deus não pode parar nada. Não há começo em Deus e não há final em Deus. Nos ensinamentos metafísicos, é dito que Deus pensa e nós pensamos segundo Deus. Claro que isso não é mais verdade do que o fato de que Deus pune ou recompensa. Deus não faz nada. Deus está sendo. Mas Deus está sendo o mesmo agora, assim como há 1 milhão de anos atrás. E o mesmo que 1 milhão de anos a partir de agora. Deus não muda. É por isso que há tantas brigas sobre a idade do mundo na teologia. Deus criou o mundo há 10.000 anos atrás? Foi-nos dito que sim. Mas a verdade é que este mundo nunca foi criado. Nunca houve um começo e nunca haverá um final, pois Deus não muda. Ele não inicia qualquer coisa e não para nada. E certamente Deus não pensa mais do que o princípio da matemática pensa, ou o princípio da ciência pensa, ou o princípio da química pensa. O princípio de todo ser certamente não pensa. Ele é. Nunca pensou em 2 vezes 2, porque nunca poderia ter havido um tempo em que 2 vezes 2 fosse diferente de 4. Nunca pensou em H2O sobre a água, porque H2O nunca poderia ter sido outra coisa senão água. Isso nos leva ao nosso assunto. Eu sou o que é Deus. Mas se você se lembrar do trabalho que temos feito até 1963 e até o presente, você vai notar que eu estive levando você além da metafísica para a revelação original do caminho infinito, que é o misticismo. A razão pela qual levou tantos anos para chegar a este ponto é que a maioria dos nossos estudantes saiu de movimentos metafísicos e tiveram que ser levados de onde estavam para chegar aonde estamos agora, porque só foi no ano passado que me foi dada esta palavra para trabalhar com os nossos alunos e levá-los para além da sua consciência metafísica, para a consciência mística. Na metafísica, você tem que se tornar mais amoroso, mais grato, mais honesto, mais paciente ou mais pacífico. E todos os seus estudos têm a intenção de produzir esse resultado em você. Na sabedoria antiga, isso foi chamado de 1º grau. Nas escolas de sabedoria, eles começaram a ensinar o iniciado a moldar seu caráter a maior integridade, maior lealdade, maior fidelidade, maior amor a Deus e amor ao homem, obedecendo às leis, amando o próximo como a si mesmo, desenvolvendo a benevolência e a caridade. Tudo isso está no 1º grau, mesmo ensinando confiança em Deus, fé em Deus. Se você se seguir através de seus dias metafísicos, vai descobrir que foi exatamente o que aconteceu com você. Quando você entrou em algum dos ensinamentos metafísicos, você pode ter sido mentalmente, fisicamente, moralmente ou financeiramente doente. Você pode ter sido impaciente, briguento, fanático ou tendencioso.
Você pode ter gostos e desgostos severos e, tantas outras falhas humanas. Mas se você fosse fiel a qualquer uma das abordagens metafísicas da vida, não levaria mais do que alguns anos para que toda a sua natureza tivesse mudado. Você deve ter reconhecido isso, e certamente outros devem ter reconhecido isso em você. Em outras palavras, poderíamos dizer que a sua humanidade foi grandemente melhorada. Agora você está obedecendo aos 10 mandamentos. Na verdade, você pode até ter ido além dos 10 mandamentos. Você pode ter chegado a realmente amar a Deus de todo o seu coração e alma. E pode até ter começado a amar seu próximo como a si mesmo. Se assim for, você chegou longe no caminho metafísico, mas você está ainda muito, muito longe do caminho místico. De fato, se você chegar a esse ponto, terá que deixar sua metafísica tão para trás quanto na metafísica deixou a ortodoxia para trás. Por quê? Porque todo esse tempo na metafísica eu fui um ser humano indo da doença para a saúde, da pobreza para a abundância, do ódio e animosidade para amar a Deus e amar meu próximo como a mim mesmo. Então, o eu que está por trás da mente na pergunta desta noite é o eu humano, que através do estudo e prática metafísica foi elevado ao ponto em que não é capaz de pensar ou de ser mal, mas está agora amando a Deus supremamente e amando o próximo como a si mesmo. Agora chegamos a isso na mensagem do caminho infinito, que consiste em que o eu é Deus, ou eu sou é o que eu sou, e portanto, eu não levo em consideração para a minha vida o que devo comer ou o que devo beber, nem ainda para o que o meu corpo, o que vou vestir. E eu tenho carne que o mundo não conhece. Na verdade, eu sou a carne. Eu não sou ressuscitado. Eu sou a ressurreição. Eu não sou consciente. Eu sou a consciência. Eu não sou espiritual. Eu sou o Espírito. Eu não tenho vida eterna, nem jamais a conquistarei. Eu sou a vida eterna. Portanto, eu não penso. Em silêncio, a luz que eu sou brilha. Lembre-se de quantas vezes você leu ou ouviu dizer que eu nunca dei um tratamento a ninguém em nenhuma circunstância. Claro, porque eu seria então um ser humano dando um tratamento para outro ser humano, para o benefício desse ser humano. Metafisicamente isso seria aceitável, mas misticamente o tratamento seria este: levanta-te, pega a tua cama e anda. Nem eu te condeno. Por quê? Quem é esse ti, senão eu? Deixe-me ilustrar isso tomando um assunto que deve ser universal por um longo, longo tempo, até que essa consciência mística seja alcançada. Nós vamos levar o assunto da falta, abundância ou suprimento. Chame como quiser. O que isso significa é que existe uma crença de insuficiência de algo. E assim, você está se voltando para a verdade, para entender essa necessidade, para revelar a abundância no lugar da falta. Mais uma vez, o caminho infinito diz: você não pode resolver um problema no nível do problema. Portanto, você pode resolver um problema de falta metafisicamente, mas aqueles que o fizerem sabem que no próximo ano, ou no ano seguinte, você tem outro problema de falta de trabalho. Em outras palavras, você nunca chega àquele ponto de abundância permanente. Misticamente, você nunca poderia resolver esse problema, porque quando os discípulos apelaram ao Mestre, dizendo: vamos à cidade e comamos alguma coisa, a resposta dele foi: eu tenho carne que não conheceis. O homem mortal tem isso? Não. Então ele deve ser falado sobre o mesmo eu, quando disse: quem me vê, vê o Pai que me enviou, pois eu e meu Pai somos um. E eu digo: eu tenho carne,
Eu não estou interessado em aparências. Eu estou interessado na verdade. Eu tenho carne. Eu sou a carne, o vinho e a água. Eu sou a vida. Eu sou o caminho. Você percebe o que aconteceu aqui? O mundo está buscando um caminho, o caminho, mas foi afastado do caminho, personalizando o caminho como Jesus, o Cristo. Mas Jesus do Cristo não é o caminho. Eu sou o caminho. Deixe-me mostrar como isso funciona. Você se lembra de que eu disse a você em nosso trabalho de aula que eu nunca tive a experiência de me sentir espiritual, honesto ou moral? Não, não me sinto espiritual, nunca me sinto. Eu não me sinto honesto, nunca me senti. Eu não me sinto moral, nunca me sinto. A razão é esta: não há nenhum eu separado e a parte do meu ser. E eu não tenho qualidades. Eu não sou mais honesto do que o desonesto. Eu não sou mais rico do que o pobre, não mais doente do que bem. Tudo o que eu posso dizer de mim mesmo é que eu sou. E tive toda a experiência que me mostra que sempre fui e sei que sempre serei, pois sempre será o eu sou. O passado e o futuro entram muito pouco em minha vida, exceto por uma questão de conversa, porque não tenho conhecimento de nada além de hoje. Eu estou aqui hoje, eu sou hoje, e o ser que eu sou continuará eternamente. Como, onde ou quando não cabe a mim dizer, porque não cabe a mim pensar, apenas viver. Quando, em sua meditação, você pode entrar em acordo que você não se sente espiritual, honesto ou moral, você dirá: isso é certo. Tudo o que posso sentir é que eu sou. Eu estou sendo e não há qualidades para isso. Você pode então dar o próximo passo e perceber que você não precisa pensar. Quanto Paulo disse: vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você deve se lembrar que ele quis dizer exatamente isso, que não estava pensando em amanhã, nesta noite ou nesta tarde. Sua vida estava sendo vivida e, portanto, ele estava fazendo aquilo que era para ele estar fazendo, não por vontade própria ou por desejo próprio. Se você compreender a natureza da abundância, da suficiência com 12 cestos cheios, você deve parar de pensar nas coisas deste mundo. Porque o misticismo não lida com este mundo, lida com o meu reino. Portanto, é necessário manter sua conversa no céu. Qual é a verdade do céu? Eu e meu Pai somos um, e tudo o que o meu Pai tem é meu. Portanto, é aí que eu permaneço. Da mesma forma, é necessário entender essa passagem da Escritura que desempenhou um papel tão importante na minha experiência. Jó 23, versículo 14. Ele cumpre as coisas que é designada para mim. Se você não for cuidadoso, você perderá a palavra designada, a palavra mais importante nesta passagem, porque é claro que não significa Deus faz o que eu quero ou desejo. Deus não me faz prosperar, nem a minha vontade, nem a minha ambição. Deus faz a coisa que Deus designou para mim. Então você vê misticamente que você tem que mudar sua vida para uma consciência interior, de modo que você esteja sintonizado com o que quer que seja a vontade de Deus para você, o plano de Deus. Isso é tudo o que Deus vai aperfeiçoar em sua vida, não o que você deseja ou quer, mas o que é designado para você. Então você não precisa pensar no sucesso de qualquer missão, negócio ou atividade em que possa estar envolvido. Você tem apenas que viver na comunhão interior, para que a vontade do eu que eu sou possa ser realizada através de você. Quando você entender isso, você entenderá porque não faz diferença se você não nasceu nesta experiência, nem faz diferença se você passar por essa experiência, porque o eu que eu sou é eterno, e ele realiza a coisa que é designada para mim, não na minha data de nascimento, mas no princípio.
Eventualmente você deve entender o que o Mestre estava revelando. Eu e meu Pai somos um, não dois. E eu sou este um. Lembre-se, se eu dissesse que Joel é este um, eu estaria deixando todos vocês de fora. E, como egoísta, eu provavelmente queimaria na sua frente. Não. Eu sou Deus. Todo eu nesta sala, ou eu em uma casa de jogo ou em um bordel. Eu sou Deus. Eu devo perceber isso e então viver pela oração. Mas agora, a oração é sem palavras e pensamentos. Por quê? Porque agora eu tenho algo para alcançar ou conquistar? Não, eu sou. Minha oração é apenas uma comunhão, sem qualquer objetivo desejado, porque eu sou. Eu sou cuidando das obras de meu Pai. Eu e meu Pai somos um, agora. Tudo o que o Pai tem é meu, agora. Eu represento a ressurreição, e assim vou levá-lo de volta a um exercício que tivemos várias vezes em meu trabalho de classe, no qual você se pergunta: o que é Deus? Se você responder, Deus é amor, você está errado. Se você responder, Deus é vida, você está errado. Em outras palavras, você passa por todos os sinônimos que você já ouviu na Bíblia, na metafísica ou no misticismo, até que você não tenha uma palavra em sua mente, nem um único conceito de Deus. Então você se encontrará cara a cara com Deus, mas não se você ainda tiver um conceito. Por quê? Porque você estaria dependendo de um conceito apenas. Na verdade, contanto que você dependa de um Deus, você fracassará. Por quê? Porque eu sou Deus e não há outro além disso. Portanto, se você quiser depender da verdade, só há uma verdade a depender. Eu sou a verdade. Você vê porque, quando você alcança o místico, não há verdade para depender? Não existe uma palavra, uma passagem ou uma mensagem que você possa confiar. Você não pode confiar nas passagens do caminho infinito. Elas não deveriam ser confiáveis. Eles foram feitos para revelar a verdade. Confiar em uma passagem é apenas para o iniciante. Não confiar, mas aprender. Quem depende de uma passagem, depende de uma palha. Eu sou a verdade, a depender. O fato de que eu sou a verdade, eu e meu Pai somos um. Portanto, não há necessidade de dependência. Por quê? Há algo que você precisa ou gostaria ou deseja alcançar? Não. Se você entende que eu sou Deus, a única verdade que existe é que eu sou. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida eterna. Quando estou em comunhão, há um movimento do eu que eu sou, que flui através de mim como ação, como ser. Assim, poderíamos dizer como Paulo: Cristo vive a minha vida, ou Ele realiza as coisas que é designada para mim, porque o eu está atuando como Joel. Se você voltar pelo caminho infinito, vai descobrir que aquilo que eu estou procurando, eu sou. Se você ponderasse e meditasse sobre esta afirmação até a realização chegar, poderia rasgar os livros, pois estaria vivendo isso. Aquilo que eu procuro, eu sou. O que eu procurarei? A verdade? Eu sou a verdade. Eu sou a imortalidade. Eu sou a vida eterna. Isso esclarece a afirmação. Eu vim para que todos tenham vida e que possam ter mais abundantemente. Eu vim. Habite no eu que sou, pois eu, no meio de você, viverá sua vida abundante e graciosamente. Mais uma vez cito: o caminho que não supre o viajante não é um caminho para se seguir. Qual é o caminho? Eu sou o caminho. E se eu, a realização da minha verdadeira identidade, não suprir, então seria melhor desistir de todas as revelações do Mestre, porque a maneira como ele revela
é o caminho do eu. Esse é o caminho que é revelado no caminho infinito. Você o encontrará em todos os livros do caminho infinito, em todos os capítulos. Eu sou o caminho. E enquanto eu permanecer nele, ou eu prover o meu vinho, a minha carne e minha água. O caminho infinito revela que o pensamento não é poder. Então, por que pensar? Agora chegou a hora de seguir o caminho do eu. Quando você faz isso, você se torna um observador de Deus em ação, um observador de sua vida, à medida que ela se desenvolve. Agora você percebe por que nos é dado nesta mensagem que nossas benevolências, nossas caridades, nunca são feitas em prol dos pobres. Não há dinheiro suficiente em todo o mundo para superar a pobreza do mundo, porque toda a mente humana é um estado de esterilidade. Benevolência e caridade, amar o próximo como a si mesmo, não é feito para o próximo. Isso é feito com um cumprimento de sua natureza. Eu não posso negar e nem reter. Como eu, devo me extinguir para sempre, não por causa de qualquer pessoa, mas por causa de minha percepção. Você não vê como a terra está cheia de generosidade de Deus? O mar, o céu e o ar estão cheios de tantas coisas que nem conhecemos realmente. Deus está dando isso para nós? Não. Deus está derramando isso como cumprimento da natureza de Deus. E assim é com a gente. Se você está vivendo no plano humano da vida, essa é a satisfação de sua natureza. Se não fosse sua natureza, você não seria assim. Mas se você está vivendo do ponto de vista do eu, vivendo na vida mística, você nunca acreditará que é bom, espiritual ou moral. Você poderá dizer como mestre, só há um bem. O eu do meu ser é a própria realização. Eu não estou me realizando por você, não. É a autorrealização, porque essa é a natureza de Deus. Um ser humano ter crédito sobre isso seria o auge do egoísmo. Quando você chegar a este nível de reconhecimento, haverá uma questão que surgirá em seu pensamento. E eu espero que você sempre saiba que a resposta está no capítulo O Novo Horizonte, em O Caminho Infinito, e no livro O Trovejar do Silêncio. A questão que surge é a seguinte: por que então este mundo, com seus pecados, doenças, mortes, faltas e limitações? A resposta é um estado de hipnotismo causado pela crença do bem e do mal. É uma forma de mal feito, mas é uma forma de auto-mal feito. Ninguém pode ser mal interpretado por ninguém, além de si mesmo. Auto-mal feito consiste em acreditar na aparência. No momento em que você aceita a aparência pelo valor da face, no momento em que aceita as boas e más aparências, você está se enganando. Quando você vê alguém que precisa de cura, enriquecimento ou reforma, você está se entregando ao auto mal feito. E o remédio para isso é justamente esse reconhecimento. Então libere, reconheça isso pelo que é, pois o Mestre reconheceu as tentações. Quanto às 3 formas de tentação chegarem a ele simplesmente as abandonou, porque o diabo não passava de uma aparição em sua própria mente. Autodepreciação, uma crença em uma personalidade separada de Deus. Na medida que você é tentado com as aparências, nesse grau você não alcançou a plena cristandade. Não é nada para se envergonhar, porque ninguém atingiu a plenitude de Cristo e permaneceu visível. Mas, pelo menos, quando você se depara com a tentação de acreditar que lá fora existem seres humanos, você está se entregando ao alto mal feito, e nesse grau, paga a penalidade. Isso nos leva a essa pergunta: por que então ensinamos, já que não há ninguém para ser ensinado? A resposta é esta: não estamos ensinando. Eu sou a verdade, e a luz simplesmente não pode ser escondida debaixo de uma cesta de alqueire. E se eu não falasse estas palavras, as pedras os fariam. Existem sermões nas pedras.
Como humanos, não somos necessários para o mundo, porque o eu, que eu sou, sempre será manifesto, antes que Abraão existisse, e estarei convosco até o final dos tempos. Se você procurar Jesus antes de Abraão, ou nos dias de hoje, está prestes a ter uma longa busca. Mas, se você procurar por eu, e procurar no lugar certo, você o achará mais perto do que respirar e mais perto do que mãos e pés, porque o reino de Deus está dentro de você. Não é fácil parar de pensar em termos de seres humanos. É preciso a graça de Deus para fazer a mudança. Mas pelo menos você deve perceber que você não estaria ouvindo essas palavras e você não estaria respondendo a elas, senão pela graça divina. É verdade que nem todos os que ouviram o Mestre chegarão à demonstração, e talvez nem todos os que ouvem estas palavras o façam, mas talvez mais tarde. Sinto que devo ter ouvido essas palavras do Mestre, mas não consegui chegar à demonstração. Mas agora eu finalmente consegui. Havia uma história de um grande mestre, andando pela Índia, que chegou a um sincero estudante espiritual que disse: Ó mestre, podes me dizer apenas uma coisa? Quantas vidas serão necessárias até eu alcançar a iluminação? O mestre orou e então disse: Me disseram que serão apenas mais 1.000 ou 2.000 vidas antes que você atinja. 1.000 ou 2.000 vidas? Disse o estudante. Como posso suportar isso? O mestre continuou andando e foi até o outro aluno, e este fez a mesma pergunta. Quantas vidas serão antes de eu alcançar a iluminação? Novamente o mestre orou e ele disse: Você vê esta árvore? Tantas folhas quanto as que existem nos galhos. Tantas vidas você levará para alcançá-la. E aquele aluno pulou de contentamento e disse: Só isso? Quão afortunado eu sou! Que diferença faz quantas vidas para o que mais temos que fazer? Olá pessoal, aqui é Daniela e chegamos ao final do capítulo 51 do livro A Transformação da Consciência de Joel Goldsmith. Sinceramente, é um capítulo bem reflexivo. É um capítulo que abre muito a nossa mente para muita informação importante. E aqui eu faço a ligação deste capítulo com o livro O Curso em Milagres, porque ambos falam da mesma coisa, porém em palavras e expressões diferentes. Nós já somos o que somos, não temos que alterar nada. O que Deus fez é inalterável e inalterado. Então nós somos um com Deus. E isso é muito forte realmente de se pensar e refletir, mas é libertador. E a parte em que Joel fala sobre Jesus Cristo, que aquele que procura Jesus Cristo, ele meio que deixa entender que procura em vão, para quem não entender ainda o conceito do caminho infinito. Não é bem isso. Ele não desdenha da figura de Jesus. O que ele quis dizer do Jesus homem, não Jesus consciência. Jesus alcançou a consciência de Cristo. Por isso, aquele que alcança Jesus alcança a consciência. Porque somos todos um. A consciência que está em Jesus é a nossa consciência. Só que Jesus conseguiu tirar todos os véus, todas as crenças, todas as ilusões da mente e conseguiu ser o que nós somos, de fato, inalterado e inalteráveis. Então Cristo, Jesus, está em nós, assim como nós estamos nele, porque somos um só. Eu pretendo trazer aqui para vocês o livro Curso em Milagres, porque realmente é um livro que eu acho que agrega muito e ajuda muito. Quem ainda não leu, eu sugiro que leia. Tem um livro físico e leia para ir anotando e estudando, porque é um livro de estudo. E é um livro muito bom. Ele pode ser muito programático, muito teórico, mas ali cada frase é uma abertura de consciência e vale muito a pena. Bem, então vou deixar vocês. Eu espero que tenham gostado. Deixe o seu curtir, a sua mensagem, compartilhe e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá ok?
Obrigado e até breve.